Fecha a porta, por favor. Olha só, queridos, hoje a gente vai brincar um bocadinho sobre estresse oxidativo. Primeiro temos que falar o seguinte. Você vai perceber que estresse oxidativo está em um monte de patologias, um monte de patologias. E é uma coisa teoricamente bastante simples da gente discutir. E aí a gente vai então relembrar algumas coisas que a gente teoricamente já sabe, para a gente realmente entender o que é o estresse oxidativo. Fechou? A primeira coisa que eu quero que você lembre é o seguinte. Olha só. Esse primeiro videozinho, ele vai falar para a gente a ideia do estresse oxidativo. E eu vou te ajudar nisso. Então, o que você está visualizando nesse vídeo é uma mitocôndria. Está aí a nossa mitocôndria bonitinha. E a gente vai entrar literalmente dentro dessa mitocôndria. Isso aí significa, ó, um ácido graxo entrando dentro da mitocôndria, membrana externa da mitocôndria, membrana interna da mitocôndria, e esse é o espaço intermembrânico. E aí, essa ideia agora você tem que ter, ó, olhar dentro da mitocôndria. Porque o estresse oxidativo, ele acontece a partir da mitocôndria. Então, vou parar aqui, ó. Essa é a imagem que você tem que ter da mitocôndria. Por favor, se você puder tirar uma foto disso, é bem importante para a gente. O que você está visualizando nessa imagem? Se o meu computador funcionar. Nessa imagem, você está observando aqui, ó. Isso é uma crista mitocondrial. Isso é outra crista mitocondrial. Aqui é a terceira, a quarta, a quinta crista mitocondrial. O que se encontra nessas cristas mitocondriais? Isso que eu estou circulando em branco, ó, tudo isso representa cadeias transportadoras de elétrons. Então perceba que a quantidade de cadeias transportadoras de elétrons que existe em uma mitocôndria é algo gigantesco. Então a gente não tem uma cadeia transportadora de elétrons, não. A gente tem centenas de cadeias transportadoras de elétrons. Talvez milhares de cadeias transportadoras de elétrons. Beleza. Para que isso é importante? Isso vai ser importante porque quando você pensar em estresse oxidativo, é aqui na cadeia transportadora de elétrons que inicia o processo de estresse oxidativo. Para que serve esse estresse oxidativo? Ele serve para matar a sua célula. Então, todo o processo de envelhecimento que você conhece, tipo, nossa, estou ficando mais velho, ó, vida triste. Centenas de patologias está associado a estresse oxidativo. Então, pensa nessa ideia. Vou pegar um outro vídeo para você visualizar isso. Dá uma olhadinha para lá, por favor. É um vídeo bem rápido. E aí eu acho que vai ficar claro na sua cabeça. Nesse segundo vídeo, ó, você está percebendo aí uma célula bem bonita. Dentro dessa célula, várias mitocôndrias, e a gente vai olhar para dentro da mitocôndria de novo. Está aí a mitocôndria. Essas bolotinhas em vermelho que está saindo da mitocôndria representa para a gente ATP. Então, olha a quantidade de ATP que está sendo liberado por mitocôndria. E agora a gente vai visualizar o interior dessa mitocôndria, que é o que nos interessa. Então você está vendo a membrana externa, a membrana interna, as cristas, a matriz e o espaço intermembrânico. E agora a gente vai visualizar uma única cadeia transportadora de elétrons.
Você sabe que existem milhares, mas a gente vai visualizar uma delas. Está aí, ó. Essa é a nossa cadeia transportadora de elétrons. O que você visualiza nessa cadeia transportadora de elétrons? Vem junto comigo, ó. Aqui em cima é a membrana externa, beleza? Esse é o espaço intermembrânico. E aqui é a matriz mitocondrial. Perceba que nós vamos ter um total aí, ó, de 4 proteínas. Contudo, dessas 4, essa primeira que eu estou circulando de roxo, que eu acho que ninguém está vendo, vou colocar em branco. Essa primeira que eu estou circulando de branco é o complexo 1 da cadeia transportadora. Esse é o complexo 3 da cadeia transportadora. E esse é o complexo 4 da cadeia transportadora de elétrons. Então, 1, 3, 4. Perceba que eu não coloquei o complexo 2. Só 1, 3 e 4. E esse último aqui, ó, que eu estou colocando em amarelo, ó, é a enzima responsável pela síntese do ATP. Então a gente chama essa última aqui de ATP sintase. Então o ATP é produzido aqui. Olha se você entende o que eu vou falar. Olha o vídeo. Então tá aí os 3 complexos, ATP sintase, e agora vai chegar o NADH. Lembra do NADH lá do ciclo de Krebs? O NADH vai liberar essa bolotinha vermelha. E essa bolotinha vermelha representa para a gente elétrons. Então, ó, a bolotinha vermelha é liberada no complexo 1. Do complexo 1 vai para o complexo 3. Do complexo 3 vai para o 4 e aqui a gente para. Por quê? Olha o que acontece no complexo 4. Dá uma olhadinha para cá, por favor. Isso é o nosso oxigênio, que você está respirando exatamente agora. O que esse oxigênio vai ser convertido? O oxigênio vai ser convertido em água. Isso acontece quase que 100% das vezes. Isso seria o nosso mundo ideal. Isso deveria acontecer. Tá. Só que, de vez em quando, ao invés do oxigênio virar água, ele vai virar o Eros. Sim? E o que significa Eros? Espécie reativa de oxigênio. A gente já teve essa aula, não, né? Espécie reativa de oxigênio. Quando que você tem a produção do Eros? Quando o oxigênio, vou colocar aqui em branco que eu acho que vai ficar mais claro. Quando o oxigênio recebe um elétron e esse elétron fica desemparelhado. Então, quando você tem o O2 menos, então quando você está tendo um elétron a mais na camada de valência, e esse elétron fica desemparelhado, você tem a produção de quem? Eros, da espécie reativa de oxigênio. Qual é o problema do Eros? O problema do Eros, da espécie reativa de oxigênio, é que ele destrói as nossas células. Então, a destruição das nossas células, a morte celular, uma das principais causas é a espécie reativa de oxigênio. Então, você vai perceber, e isso é uma verdade, toda vez que a sua célula precisar de oxigênio como receptor final de elétrons, deveria esse oxigênio ser convertido em quem? Em água metabólica. Isso era o mundo ideal, isso deveria acontecer. Só que, além de produzir água, produz Eros.
e o Eros mata a sua célula. Olha se você entendeu isso. Onde então, queridos, que é produzido o Eros? Dentro da mitocôndria, em qual complexo? No complexo 4. Se você precisar de mais ATP, pensa assim, nossa, eu vou precisar de produzir mais ATP. Se você precisar de produzir mais ATP, obrigatoriamente você tem que aumentar o seu metabolismo, certo? Significa que você aumentaria o consumo de oxigênio e ele deveria ser convertido em água. Só que além da água, ele também produz Eros. Tá, você já deve ter visto assim. Você já deve ter percebido que pessoas que fazem muito exercício físico têm envelhecimento precoce? Você já viu isso? Já, né? Se você é um cara triatleta, uma mulher triatleta, você vai perceber que a sua pele piora muito. Por que a sua pele piora quando você faz muito exercício físico? Por que você envelhece? Porque você produz Eros. Ou mais. Você já viu falar que pessoas que são diabéticas, que é o demônio da humanidade, essas pessoas têm problemas de sensibilidade? Você ouviu falar isso? A gente chama de neuropatia diabética. Sim? Por que a pessoa perde sensibilidade? E aí tem os pés diabéticos, etc. Porque o neurônio motor morre. E uma das causas da morte do neurônio motor é Eros. Pensa no diabético. Você já percebeu que pessoas diabéticas ficam cegas? A gente chama de retinopatia diabética. Por que a pessoa fica cega quando... porque morre as células da retina, os cones e os bastonetes. Mas por que morre? Por causa dessa merda desse Eros. Então você vai perceber, e esse vai ser o nosso objetivo de hoje, que pessoas que são diabéticas têm um problema extremamente sério no combate ao Eros. Não conseguem combater o Eros. E isso vai fazendo com que as células do paciente diabético morram. Aí ela morre neurônio, morre retina, morre fígado, morre rim, justamente por causa dessa merda desse Eros. Que em nós, que não somos diabéticos, temos uma forma de combater isso, e paciente diabético não consegue fazer. Entendeu a ideia? Então, você vai entender agora, espero que isso não aconteça contigo, mas se você tiver diabetes na sua velhice, diabetes tipo 2, corre muito risco de você ter complicações do diabetes, e essas complicações é graças a essa merda desse Eros. Se você tem pais diabéticos, mãe diabética, se você é diabético, se você for tratar paciente diabético, isso tem que estar meio que claro na sua cabeça, certo? E aí o estilo de vida da pessoa vai contar muito nessa discussão. Se você não quiser envelhecer, no sentido de envelhecimento precoce, sugiro que você não faça exercício. O exercício físico te mata. É verdade. É verdade. Por mais louco que isso pareça. Nossa, mas o exercício físico não tem benefícios? Tem, mas te leva à morte. Mas as outras coisas também te matam. Beleza. A gente vai morrer de toda forma. Mas o exercício físico antecipa isso. Então, já que vai morrer mesmo, morre descansado. Penso assim. Essa molécula tem uma característica negativa, contato com alguma substância Isso. uma carga. Se a pessoa produz muito, por exemplo, substâncias antioxidantes,
Isso, a gente vai chegar. A gente vai chegar lá. Vai combater o Eros. Suco verde da vida, você vai combater o Eros. A gente vai chegar lá. Mas então, queridos, você entendeu o Eros, então? Olha para cá, rapidão. Olha para isso. Essa é a nossa cadeia transportadora de elétrons. Mais uma vez, bonitona, você já conhece ela. Dessa cadeia transportadora de elétrons, qual é o problema dela? É aqui, ó, no complexo 4. Porque o que deveria acontecer no complexo 4? O oxigênio que você está respirando agora deveria virar água. Esse, mais uma vez, é o mundo lindo. Fala assim, caralho, como é legal, temos água dentro da célula. Oh. Só que além de produzir água, produz o quê? E simplesmente produz. Isso não tem nada de patológico na produção do Eros, nada. Só acontece por quê? Porque o oxigênio ele é um elemento eletronegativo, puxa os elétrons e, hora ou outra, a gente vai ter elétrons desemparelhados. Lembra? Lembra assim, ó. Se você lembrar lá do oxigênio, esse oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência, certo? Se você pegar outro elemento químico, mais 6 elétrons na camada de valência. E aí, eles compartilham o O2. E aí, cada um fica com 8 elétrons na camada de valência, certo? Isso seria o oxigênio, o O2, bonitinho. O que vai acontecer? Pelo oxigênio ser muito eletronegativo, ele puxou um elétron a mais. É só isso. Agora você não tem mais O2. Você está com O2? Beleza. Então esse elétron aqui, ó, ele está desemparelhado. O que acontece com essa molécula? Ela vai interagir com tudo que existe dentro da sua célula. Então ela vai interagir com proteínas e aí destrói a proteína. Vai interagir com DNA e destrói o DNA. Vai interagir com RNA e destrói o RNA. E vai interagir com membrana plasmática e destrói a membrana plasmática. Essa merda. E aí, desse tudo, teoricamente, o principal problema está na membrana plasmática. Porque quando a gente vai falar, né, faz um processo de peroxidação lipídica, a gente vai transformar na peroxidação lipídica ácidos graxos insaturados em ácidos graxos saturados. Olha o que eu te disse. Olha o que eu estou lhe dizendo. Quando essa merda dessa molécula, essa espécie reativa de oxigênio, quando ela ataca a sua membrana plasmática, ela enrijece a membrana plasmática. E aí você acha que você lembra lá do diabetes. Um dos problemas do diabético é justamente o enrijecimento da membrana plasmática. Olha para esse vídeo, vai! É muito legal. Olha para isso. Aqui você está visualizando o problema do estresse oxidativo. Então perceba, ó, isso é o elemento químico oxigênio, esse é outro elemento químico oxigênio, e os dois é o O2, é a molécula de oxigênio, e você consegue visualizar um elétron, vários elétrons amarelos, e esse vermelhinho aqui, ó, perceba que o vermelho fica doidão, tá vendo lá ele doidão? Bem, isso é uma espécie reativa de oxigênio. Isso é uma molécula que está com um elétron desemparelhado. Então, e agora, essa espécie reativa de oxigênio, representada por essa bolotinha vermelha, ela destrói literalmente tudo que está dentro da nossa célula. Então vai lá no nosso DNA, destrói o DNA. Vai nas proteínas, destrói proteínas. Vai na membrana plasmática, destrói a membrana plasmática. E isso vai destruindo a nossa célula e, claro, vai fazendo os vários processos de morte celular. Bem, estilo de vida estressante, má alimentação, exercício físico, vai arrebentando com o processo. Tá, só que o nosso corpo, claro que ele se adaptou e tem moléculas que destroem o Eros. E a gente vai entender isso, então,
como sistema de defesa antioxidante. A nossa célula tem isso, o sistema de defesa antioxidante, para combater o Eros. Certo? Então, o Eros é uma coisa que é produzido de forma espontânea, e mais uma vez, não tem nada de patológico no primeiro momento. Produziu as espécies reativas de oxigênio, bonitinho, e depois a gente vai precisar de combater esse Eros. Acho que você entendeu a brincadeira. E quais são as moléculas responsáveis por combater o Eros? Aí o Eros, eles usam a causa na morte celular natural. Natural. Mas é tipo assim, ele é a causa. Ele não é só ele, né? Mas ele é talvez a principal causa. Mas não é só ele não. Mas, por exemplo, todas as suas células que envelhecem, elas vão entrar em processo apoptótico. Show? Mas o que gera esse envelhecimento celular? É porque as moléculas que estão dentro das células começam a ser modificadas. Aí as enzimas param de funcionar, a DNA para de funcionar, e vai... Mas aí a apoptose não tem nada a ver com o Eros. Tem demais. Tem demais. Porque, na verdade, não é o Eros que gera a apoptose, não. Ele participa. Ele participa porque ele vai danificando a célula. Aí a célula já não desempenha a função que ela deveria desempenhar e ela entra em processo apoptótico, que também tem um processo mitocondrial. A apoptose ela inicia também na mitocôndria. Mas aí se tem Eros, tem apoptose. Se tem muito Eros, tem envelhecimento celular, e envelhecimento celular leva a apoptose. Então não é mais uma vez, não é o Eros que leva a apoptose de forma direta, mas de forma indireta. Show? Entendeu isso, queridos? Beleza. Esse maravilhoso esquema que eu desenhei, deu maior trabalho, e ainda ele está errado. Desenhei errado. É o que a gente vai discutir hoje e tem que entender. E o nosso objetivo aqui vai ser você entender por que pacientes que são diabéticos têm problema no combate ao Eros. Esse vai ser o nosso principal objetivo. Claro que isso cai em todas as nossas provas. Vai cair na prova, não tem jeito de não cair. Certo? Então, estou lhe dando uma questão da prova, da próxima prova. É exatamente isso que eu vou explicar para você agora. Vai estar lá perguntando exatamente isso. Paciente que é diabético, está com problema de cegueira, está ficando cego, está com problema de sistema digestório, está lá com problema de fígado, está com problema de pé diabético, qualquer merda que você quiser pensar. E a pergunta é, o que desencadeou isso? E 90% das vezes o que desencadeia isso é o não combate ao Eros. Show de bola? Então, por favor, essa talvez seja a parte importante da nossa aula. Vai! O que você está vendo nessa maravilhosa imagem? Vamos juntos. Claro que essa aqui é a nossa membrana plasmática e aqui representa a nossa mitocôndria. Show de bola? Tá. Dentro da mitocôndria, você tem aqui a membrana externa e a membrana interna. Show? E isso representa a nossa cadeia transportadora de elétrons, que é o bonitinho. O que sempre deve acontecer? O que deve acontecer é o oxigênio ele ser convertido em água. Só que, hora ou outra, ele vai ser convertido em Eros. Tá claro isso? Tá claro isso. Sempre lá no complexo 4. Aí a gente vai ter agora que transformar esse Eros em outras moléculas para que a gente destrua o Eros. Bem, aí você vai ter que anotar um monte de coisa agora para mim, por favor. E eu vou até aumentar aqui para você visualizar isso melhorzinho e a nossa discussão ser um pouquinho mais fácil. Ó, a gente está olhando então para a nossa mitocôndria. Beleza? Primeiro foco. Primeira coisa que você vai anotar é isso aqui, ó. SOD. S-O-D. Anota aí, por favor. SOD. É a nossa primeira enzima responsável por destruir o Eros. SOD. O que significa SOD? Posso falar? Significa S de super, óxido, dismutase.
que decorar isso, hein? Superóxido dismutase. Para que serve a sódio? Dá uma olhadinha para lá. A sódio transforma o Eros em água oxigenada, em H2O2. Esse é o primeiro papel. Essa é a primeira coisa. Peguei o Eros, a espécie reativa de oxigênio, e transformei o Eros em água oxigenada. Bonito isso, queridos? Agora eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Presta atenção no que eu vou falar para você não confundir. Na evolução, algumas células do nosso corpo utilizam a água oxigenada como um mecanismo para destruir bactérias anaeróbicas. Olha o que eu te disse. Células do nosso sistema imunológico, principalmente neutrófilos, vai utilizar desse mecanismo, que teoricamente seria prejudicial, para benefício próprio. Como assim? Os neutrófilos vão transformar Eros em água oxigenada, e a água oxigenada servirá para destruir bactérias anaeróbicas. Genial! Ah, não, isso só acontece nos neutrófilos? Só no nosso sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico percebeu que existia um problema, falou, vamos fazer com que esse problema vire a nosso favor. Entendeu a ideia? Agora, todas as outras células não acontece isso. Você vai transformar o Eros em água? Eros em água oxigenada. Na própria reação química lá do sítio catalítico. Tá? Então a gente vai pegar outras moléculas de água para transformar o Eros em água oxigenada. Aí o que vai acontecer? Existe a sódio mitocondrial, claro, porque ela está dentro da mitocôndria, mas também existe a sódio citosólica. Existem duas sódios dentro da sua célula. Uma que fica dentro da mitocôndria, e aí a gente vai chamar de sódio M de mitocôndria, e a sódio C, que é a sódio citosólica. Tudo bem? Tá. Tanto uma quanto outra vai utilizar água e o oxigênio para produzir a água oxigenada, H2O2. Bonito isso? Agora, qual é o nosso papel? O nosso papel é destruir a água oxigenada. Pronto. Se eu destruir a água oxigenada, significa que eu combati o Eros. Essa é a brincadeira. Como é que a gente vai destruir a água oxigenada? Existem 3 caminhos. E eu vou falar de 2, que é o que nos interessa. Tá? E aí eu vou destacar muito um dos 2 caminhos. E aí você vai ter que decorar isso. E a gente vai fazer isso junto. Vai falar 10 vezes para você decorar. Mas olha só, qual é o primeiro caminho? É esse aqui, ó. Esse é o primeiro caminho. Então, a água oxigenada, ela vai ser destruída por uma enzima chamada de CAT. Não sei se você está vendo aí o nomezinho dela. O que significa CAT? Anota para mim. Significa catalase. Então ficou assim, ó. A sódio transformou o Eros em água oxigenada. Essa água oxigenada saiu da mitocôndria, ou o Eros saiu da mitocôndria e a sódio citosólica transformou ele em água oxigenada. Essa água oxigenada entra dentro de uma organela chamada de peroxossomos. E esse peroxossomos faz o quê? Destrói a água oxigenada. Então, quem faz isso?
catalase. E aí você quebra a água oxigenada em água mais oxigênio. Aí o oxigênio volta para dentro da mitocôndria. Beleza? Eu consegui retirar o elétron que estava a mais lá no oxigênio. Então, esse processo ele acontece 100% das vezes. Bonitinho, não para nunca. Então, o seu peroxissomo serve para destruir a água oxigenada que veio do Eros. Acho que você entendeu. Beleza, isso acontece em todas as células e isso é o que o nosso amigo diabético utiliza para destruir o Eros. Qual é o outro sistema? O outro sistema é esse aqui que eu estou destacando para você. Eu estou aqui, ó, circulando em vermelho, ó. Esse é o outro sistema. E esse que a gente vai decorar muitão agora. A gente vai chamar de tudo isso que eu destaquei para você de sistema glutationa. Então anota grandão aí pra gente. Sistema glutationa. Beleza? Então olha só. Mais uma vez. O Eros foi produzido lá dentro da mitocôndria. A sode mitocondrial transformou o Eros em água oxigenada. Aí a catalase destrói a água oxigenada. E o sistema glutationa também destrói a água oxigenada. Então a gente tem duas possibilidades. O sistema glutationa, teoricamente, é o principal sistema que existe dentro da célula para destruir a água oxigenada e, consequentemente, destruir o Eros. Fechou? Tá. Esse sistema glutationa, olha para lá, ele tem 3 enzimas. Vamos dar um nome para essas enzimas para você entender. Essa aqui é a primeira enzima. Ela se chama G6PD. G6PD. Tem livro que traz G6PDH. É a mesma coisa. Tá? O que significa G6PDH? Significa glicose 6-fosfato desidrogenase. Então, o G6P é a glicose 6-fosfato. G6P. E o D vem de desidrogenase. Tudo bem? Glicose 6-fosfato desidrogenase. Segunda enzima. Estou circulando aqui, ó. Segunda enzima. Se chama GR. GR. Que significa glutationa redutase. GR, glutationa redutase. E a terceira enzima, não menos importante, essa última, que significa GPX, que significa glutationa peroxidase. 3 enzimas. Primeira, glicose 6-fosfato desidrogenase. Segunda, glutationa redutase. Terceira, glutationa peroxidase. Fechou? O quê? Peroxidase. 3 enzimas. Muito bonito. Eu vou te mostrar qual é o objetivo final do processo. E aí a gente decora o processo, mas pensa no final. Qual é o final do processo? Última coisa que vai acontecer. Olha só. A gente vai transformar a água oxigenada em 2 moléculas de água. É isso. Só isso. Sim? Então esse é o objetivo final. Olha o que tem que acontecer para que isso seja verdade. Olha só. Isso aqui, ó. Hidrogênio. Hidrogênio. O que é isso que eu acabei de representar? O H2, O2. Como é que a gente vai quebrar esse H2O2? Eu vou quebrar essa ligação aqui, ó. E vou colocar um hidrogênio aqui
outro hidrogênio aqui. Então eu quebro essa ligação, ó. E agora eu tenho duas águas. Percebeu isso? Então perceba que eu vou ter que colocar na água oxigenada dois hidrogênios. De onde vêm esses dois hidrogênios? Essa é a nossa discussão. Se você entender de onde vêm esses dois hidrogênios, acaba a discussão. E eu vou lhe garantir que esses dois hidrogênios veio da molécula de glicose. Olha que genial que é isso. Porque a gente tem a seguinte ideia. Você deve ter essa seguinte ideia. Você deve pensar assim: nossa, a molécula de glicose ela serve para entrar na nossa célula e produzir ATP. Claro que é verdade. Só que a molécula de glicose ela também combate estresse oxidativo, junto com o sistema glutationa. E é a molécula de glicose, então, significa que ela faz com que, ao mesmo tempo, ela mate a sua célula, mas ela tenta recuperar a sua célula que está morrendo. A mesma molécula. Como assim, Léo? Se você entendeu a nossa discussão, toda vez que você precisa de produzir mais ATP, você precisa de colocar mais oxigênio dentro da célula. E mais oxigênio vai produzir mais espécies reativas de oxigênio. Então, toda vez que você aumenta o consumo de glicose, pensando na produção de ATP, você vai ter obrigatoriamente um aumento da quantidade de Eros. Beleza? Então a glicose estaria matando sua célula. Só que além disso, a glicose ajuda no combate ao Eros, fazendo então com que o sistema glutationa funcione. E como é que é isso? Dá uma olhadinha para lá e você entende facinho. Então aumentei aqui para você entender. Ó. A glicose ela entrou na célula. Imagina isso acontecendo. Glicose dentro da célula. Qual é a primeira coisa que tem que acontecer com essa glicose para ela não sair da célula? Ela tem que receber um fosfato em qual carbono? E aí ela é convertida em glicose 6-fosfato, beleza? Essa glicose 6-fosfato, ela tem hidroxila no carbono 1 e hidrogênio, e tem nos outros carbonos a mesma ideia. Olha que genial que é. Esse hidrogênio do carbono 1 e o hidrogênio da hidroxila do carbono 1 é que serão os hidrogênios que entrarão aqui, ó, na água oxigenada, para que a água oxigenada vire água. Então eu preciso que a glicose entre na célula e eu vou tirar, ela vai ser convertida antes disso, né? Em glicose 6-fosfato. E aí eu retiro da glicose 6-fosfato 2 hidrogênios. Para que servem esses 2 hidrogênios, queridos? Para transformar a água oxigenada em água. Acho que você já entendeu o problema do diabético. Qual é o problema do diabético? A glicose não entra na célula. Se a glicose não entra na célula, o sistema glutationa não funciona. E se o sistema glutationa não funciona, só funcionará a catalase. Logo, pessoas que são diabéticas têm mais dificuldade em combater as espécies reativas de oxigênio do que pessoas não diabéticas. Simplesmente porque a glicose não entra dentro da célula. Aí o sistema glutationa deixou de funcionar. Vamos entender o sistema glutationa e você vai perceber que é muito fácil. E aí a nossa aula já está, chegando do meio para o final. Olha lá. Como é que chama a primeira enzima? Glicose 6-fosfato. Olha o nome.
Então ela vai fazer o que com a glicose 6-fosfato? Se ela é desidrogenase, vai retirar quem? Os hidrogênios do carbono 1. Então esses dois hidrogênios da glicose 6-fosfato, ó, tá aqui, ó, um hidrogênio, dois hidrogênios. Então isso aqui acabou, ó. Não tem mais esses dois hidrogênios. Entendeu a ideia, querido? Por isso que chama glicose 6-fosfato desidrogenase, porque eu estou retirando dois hidrogênios da glicose 6-fosfato. Esses dois hidrogênios agora vai passar para cá, ó. O NADP, perceba que não é NAD, é NADP, vai ser transformado em NADPH mais H+. Então perceba que tem dois hidrogênios agora, que veio da glicose 1-fosfato. Esses dois hidrogênios vai passar para a glutationa redutase. Então, dois hidrogênios que estavam na glicose, passou para o G6PD, do G6PD passou para o GR. Aqui os dois hidrogênios, ó. Pronto. Todo mundo acompanhou o processo? Vai de novo. Primeira coisa que tem que acontecer é qual molécula entrar na célula? Glicose. Aí ela vai ser convertida em quem? Glicose 6-fosfato. Qual é o nome da enzima que vai retirar os hidrogênios da glicose 6-fosfato? Desidrogenase. Tira de qual carbono? Do 1. Beleza? Nem sei onde está. Está lá. Está ali dois hidrogênios. Esses dois hidrogênios que estavam na glicose agora está na enzima. Show de bola? A gente vai passar esses dois hidrogênios para quem? Para o NADP. E aí o NADP vai se transformar em NADPH mais H+. Então os dois hidrogênios que estavam na glicose agora está no NADPH. Esses dois hidrogênios do NADPH mais H+, vai ser agora dado para a glutationa redutase. Claro, se eu tirei os hidrogênios do NADPH mais H+, ele voltou a ser NADP+. Certo? Então, ó, os dois hidrogênios que estavam aqui, agora está aqui. Agora o que a gente faz? Dá esses dois hidrogênios para o GPX e o GPX dá esses dois hidrogênios para a água oxigenada. E aí a água oxigenada vira água. Como é que isso acontece? Dá uma olhadinha para cá, por favor. A ideia agora é assim, ó. Vou circular e cuidado com isso. Cuidado com isso, ó. Isso aqui, ó, é uma molécula de glutationa. Isso se chama glutationa. Não confunda com a enzima. Isso aqui que eu estou colocando em verde, em vermelho agora, é outra molécula de glutationa. Perceba que tem duas. Essa é uma, essa é a segunda. Beleza? Essas duas moléculas, elas estão unidas. Unidas por isso aqui, ó, que eu acabei de circular, ó. Eu não consigo aumentar mais, eu não sei se você está enxergando, mas vou desenhar aqui para você ver. É um S ligado a outro S. Então é um enxofre ligado a um enxofre. Então, essa primeira glutationa está ligado à segunda glutationa por uma ponte de sulfeto, que é um S com outro S. Beleza? Como é que eu vou quebrar essa ligação de um S com outro S? Colocando hidrogênio em cada uma delas. E aí eu separo as glutationas, tá vendo? Então eu separei elas. Vamos desenhar bonitinho para você perceber. Ó, essa é a primeira glutationa e eu tenho um enxofre aqui. Ó. Essa é a segunda glutationa e eu tenho um enxofre aqui. E esses dois enxofres estão unidos. Beleza? Como é que eu vou quebrar essa ligação? Bem, eu vou transformar a primeira molécula nisso, ó. SH. E vou transformar a segunda molécula nisso. SH.
Você conseguiu perceber que entrou 2 hidrogênios na brincadeira? De onde vieram esses 2 hidrogênios? Lá da glicose 6-fosfato. Agora, esses 2 hidrogênios vai para a enzima GPX. E a enzima GPX vai transformar a água oxigenada em água. Então a gente vai pegar esses hidrogênios e aí transforma a água oxigenada em água. Sim? Então olhou lá, ó, e entendeu isso bonitinho desde o começo. Vai. Glicose entrou na célula. Vamos desenhar isso de novo. Aí lá na glicose você tem no carbono 1 uma hidroxila e um hidrogênio. Para onde esses hidrogênios vão? Para cá, ó. Beleza? Para a glicose 6-fosfato desidrogenados. Beleza. Em seguida os hidrogênios vai para onde? Para o NADP, produzindo NADP H mais H+. Então tá lá os dois, então ele não está aqui mais. Agora os hidrogênios estão aqui no NADP H mais H+. Os 2 hidrogênios vieram então agora para GR. Beleza? E aí o NADP H mais H+, voltou a ser NADP+. Show de bola. Esses hidrogênios agora vai para onde? Para a glutationa. Aí a glutationa que estava oxidada, ela fica reduzida, porque ela recebeu os hidrogênios. Aí essa glutationa reduzida perde os hidrogênios para quem? Para o GPX. Aí ela volta a ficar oxidada. E a água oxigenada pega esses 2 hidrogênios e vira água. Ou seja, a gente conseguiu pegar os hidrogênios que estavam na glicose 6-fosfato e colocar eles na água oxigenada. Pronto, acabei de destruir a minha espécie reativa de oxigênio, que foi convertida em água oxigenada. É um ciclo que acontece aí na glutationa. É oxidando e Reduzindo. A vida inteira. Qual é a lógica dessa brincadeira? Agora, agora vai foder legal. Por que a glicose... Olha o que aconteceu. Pensa lá. Eu já falei para vocês umas 250 milhões de vezes que quando a glicose ela entra na célula, ela vai receber o fosfato para ela não sair da célula. E eu falei para você que nunca entra uma glicose, entra quantas? Bilhões de glicose dentro da célula. Algumas dessas glicoses vai virar glicogênio. Outras vai virar piruvato. Outras vai virar glicerol. Outras vai virar ribose. Léo, por que vai virar ribose? Porque a célula tem que produzir DNA e RNA. A gente chama isso de via das pentoses. Por que a gente chama de via das pentoses? Porque a ribose tem quantos carbonos? 5. A via das pentoses, a primeira enzima da via das pentoses é essa. A glicose 6-fosfato desidrogenase. Então, olha o que eu estou lhe dizendo, presta atenção, vai. Balança a cabeça aí. Vai, tic-tac. Vai. Qual é mais importante para você? Produzir ATP, ou seja, utilizar a glicose como fonte energética, ou produzir DNA e RNA? Na verdade, não tem mais importante. Os dois são importantes. Tipo, a célula não vive sem DNA ou RNA. E a célula não vive sem energia, sem ATP. Então, os dois são importantes. Então a glicose, ao entrar na célula, não vai ser direcionada só para a produção de ATP. Claro que não. Se a célula precisar de DNA e RNA, tem que produzir ribose. Então, a ribose é a via das pentoses.
Toda vez que você está produzindo a ribose, você vai perceber que essa é a primeira enzima da via. Então, toda vez que você está produzindo ribose, eu estou tirando 2 hidrogênios de quem? Da glicose 6-fosfato. E esses 2 hidrogênios, ao invés de eu jogar isso fora, eu utilizo para transformar a água oxigenada em água. Então a gente está unindo 2 vias metabólicas. A via da produção da ribose, para você ter DNA e RNA dentro da sua célula, e a via de destruição do estresse oxidativo, que é o sistema glutatiônico. Você entendeu o que eu disse? Olha que loucura que é isso. Olha o tanto que diabetes é uma bosta. Se a glicose não consegue entrar dentro da célula no paciente diabético descompensado, o sistema glutatiônico não está funcionando. Show? Claro, mas o sistema também que produz DNA e RNA também não está. Então, o problema do diabético não é simplesmente ter glicose na corrente sanguínea. Isso é o menor dos problemas do diabético. É que a falta de glicose dentro da célula fode o caralho. Tipo, é uma bosta, não pode acontecer. Esse é o foda. Porque aí a pessoa não produz DNA, a pessoa não produz RNA, a pessoa não combate o estresse oxidativo, tipo, vira uma merda. Claro que existem vias alternativas para a gente tentar solucionar esse problema. Lógico que existe. Lógico. Senão a pessoa morreria em alguns minutos, né? Lógico que existem vias alternativas. Mas, quando o paciente é diabético descompensado, você consegue perceber que todo o metabolismo intracelular que utilizava a glicose deixa de funcionar de forma correta. Amém, pessoas? Entendeu? Então a gente tem 2 principais vias no combate ao estresse oxidativo. Quais são as 2 principais? Peroxossomos e sistema glutatiônico. Esse só funciona se tiver glicose. Então, no paciente diabético, a gente vai trabalhar mais com pessoas com a catarase. Tá? Todas as nossas células têm. Isso está errado no seu esquema. Isso aqui, ó. Porque o oxigênio aqui, ó, ele está passando no complexo 3 para virar água. E deveria ser no complexo 4. Tinha que ter chegado um bocadinho para cá. Aí depois que eu fiz, eu falei, não vou fazer de novo por causa disso. Tá. Agora o que vai acontecer? Além do sistema de defesa antioxidante que as nossas células têm para combater o Eros, tira uma foto disso. Existe também os antioxidantes não enzimáticos, os lixeiros de radicais livres, que é o que você utiliza todo dia sem muitas vezes saber. Tipo, nossa, vou tomar suco verde, que é um suco detox. Vou comer beterraba, sei lá, quiabo, tudo que é ruim. Mas serve como sistema de defesa antioxidante. Então, você tem a vitamina E, a vitamina C, que é o ácido ascórbico, e as vitaminas B, que são os carotenoides, que é o complexo B de vitaminas. Esses 3, eles servirão para a gente para combater o estresse oxidativo. Tudo bem? E aí a gente vai ter uma coisa que é muito doida. Não sei se você vai entender, espero que sim. Isso é uma verdadeira merda. Vou tentar fazer o mais simples possível para você não grilar. Funciona assim, ó. Lembra dos nossos lipídios de membrana? A nossa bicamada lipídica?
ela vai sofrer um processo que a gente chama de peroxidação lipídica. O que é isso? Lembra que os nossos lipídios, eles são assim, ó, C dupla O menos, com grande esqueleto carbônico, certo? Esse grande esqueleto carbônico só tem carbono e hidrogênio. Então a gente chama isso de hidrocarboneto. Eu posso colocar oxigênio aqui? Não posso. Quando você coloca oxigênio aqui, ó, você tem a peroxidação lipídica. Então eu estou colocando oxigênio no meu hidrocarboneto. Tudo bem? Isso é a peroxidação lipídica. E esse oxigênio sempre vai entrar onde você tem insaturações, duplas ligações. Lembra que as insaturações, elas servem para quê? Para dar fluidez na membrana plasmática. Se eu quebro essas duplas ligações, o que eu estou fazendo com os meus lipídios? Estou enrijecendo. E o enrijecimento das membranas plasmáticas tem uma série de consequências. Então a gente sempre pensa que o pior problema, não é o pior, né? Mas assim, aquilo que você vai visualizar primeiro no estresse oxidativo é problema de membrana plasmática. É diminuição da fluidez de membrana plasmática. E eu acho que você acaba de entender que vira um ciclo vicioso. Como assim? Se você aumenta a espécie reativa de oxigênio, você aumenta a peroxidação lipídica. Logo, eu tenho que combater a peroxidação lipídica para eu diminuir os efeitos do estresse oxidativo. Pessoas que são diabéticas não conseguem fazer isso. Então, as pessoas que são diabéticas já têm problema de rigidez de membrana plasmática. Ao não combater o estresse oxidativo, isso piora. Então, a membrana plasmática fica mais rígida ainda. Então, o que você está vendo nessa imagem? Esse L, ó, esse L representa para a gente um lipídio de membrana. E esse lipídio de membrana vai agora ter a espécie reativa de oxigênio no seu ligado a ele, que é esse O-. E isso vai fazendo com que haja a quebra das insaturações. E aí, de forma bastante simples, a gente tem três processos, né? A iniciação é quando você tem a quebra da dupla ligação a partir do estresse do oxigênio. A propagação é porque esse oxigênio ele pode ir mudando de lipídio para lipídio. E depois a terminação, quando você tem, onde tinha dupla ligação, existe uma ligação entre os ácidos graxos. Como assim? Imagina isso, ó. Eu tenho esse ácido graxo e nesse ácido graxo eu tenho um O2-. E aqui eu tenho outro ácido graxo, que eu também tenho o O2-. E eles interagem entre si. Isso seria a terminação. Aí significa que o seu lipídio de membrana ele fica preso um no outro. Isso não deveria acontecer. Isso diminui a fluidez de membrana plasmática. Tá, isso é a peroxidação lipídica. Como é que você combate isso? Tomando vitaminas. Primeira vitamina é a vitamina E. O que ela vai fazer? Olha só, isso aqui é o tocoferol e ela vai literalmente destruir as interações que acontecem entre os lipídios de membrana, ou seja, destruir a peroxidação lipídica. Então ela vai conseguir retirar os lipídios que sofreram a peroxidação lipídica, aumentando a fluidez de membrana plasmática. Então quando você pensar assim, qual das vitaminas é importante para mim? A vitamina E, ela é muito importante, porque ela combate peroxidação lipídica. Além da peroxidação lipídica, e se você quiser depois discutir isso com um pouco mais de detalhe, a gente faz, existe o ácido ascórbico, vitamina C. E aqui tem um problema que é fodástico também, pessoas. Onde que você encontra vitamina C? No suco de laranja, suco de limão, etc. Certo? Bem, olha para esse esquema. A vitamina C,
é o ácido ascórbico, que é o ascorbato aqui, ó. Ele vai receber elétrons para virar o radical ascorbil e recebe elétrons para virar o ácido deidro-L-ascórbico. Esses elétrons, ó, eles estavam vindo teoricamente lá da nossa espécie reativa de oxigênio. Beleza. Quando você pega um suco de laranja ou um suco de limão e bate ele no liquidificador, o liquidificador transforma isso nisso. Significa que perde função. Nossa, vou tomar um suco de limão e vou bater ele no liquidificador. Ele acaba de perder a função de combater o estresse oxidativo. Mas por que isso acontece? Porque a própria fricção e o ar, ele destrói o ácido ascórbico. Ele não dura mais do que 20 segundos batendo. É tipo deixar ele, tipo... Na verdade você tem que chupar a laranja, chupar o limão. Se você quiser que ele combata o seu estresse oxidativo. É foda, né? Se você, puta que pariu, podia ser assim. Porque simplesmente a transformação é pegar elétrons. Quando você está batendo no liquidificador, Mas se você viu igual, na aí salada. pode. Aí pode. Na salada, chupar o limão, chupar a laranja, só espremer. Então, o que o pessoal tem feito? O pessoal que é mais, né, tipo, vida saudável, sempre pede só laranja espremida. Não, quero um suco de laranja, o pessoal chama de caldo de laranja, né? Só me dá só laranja espremida, não bate no liquidificador não. Sem nada, só laranjinha. Aí você toma. No máximo 2 pedrinhas de gelo. Porque se você bater no liquidificador, perde função. Eu sei que é triste, mas é isso. E o último, não menos importante, ó, a vitamina E, que é os beta-carotenos, que está lá na cenoura, no tomate, etc. O que ele faz? Ele vai resgatar, olha a diferença disso para isso. Perceba que está pegando hidroxilas. As hidroxilas, quando elas estão livres, elas também são espécies reativas de oxigênio, porque fica OH-. Então se liga a tudo quanto é coisa. Para você falar que eu não disse isso, ó, dá uma olhadinha para cá. Eu falei para você que existia 3 possibilidades para destruir a espécie reativa de oxigênio. Essa é a primeira, que é a catalase. Essa é a segunda, que é o sistema glutationa. E essa é a terceira, que é a reação de Fenton. O que a reação de Fenton faz? Transforma a água oxigenada em hidroxila. E aí a hidroxila pode se ligar a um monte de outras coisas. Quando você toma os beta-carotenos resgatam essa hidroxila. Então, quando você come tomate, tudo que é laranja, né? Assim, a coloração laranja tem beta-caroteno. Ele pega as hidroxilas que veio da reação de Fenton. Ou qualquer outra hidroxila que esteja livre lá no citosol da sua célula, porque ela também é uma espécie reativa de oxigênio. Léo, Só eu. mas aí a gente pode falar, então, toda vez que tiver tipo, um reativo de oxigênio, então É isso. Isso é espécie reativa de oxigênio, que é um problema. Mas a gente não discute aqui com vocês, mas além da espécie reativa de oxigênio, existe a espécie reativa de nitrogênio, porque também é um elemento eletronegativo. Aí você vai ter um processo que a gente chama de nitrosação. Só que é outra discussão e a gente só faz isso em pós-graduação, sabe? Mas existe. Se alguém fala assim, nossa, é só o oxigênio que faz mal? Não. Nitrogênio também faz. Então olha tanto que a coisa é louca para você, para a gente ir lá merendar e pegar suco de laranja espremido. Meio que água. Então, acho que você percebeu, toda vez que você aumenta o metabolismo do seu corpo, toda vez, faça exercício físico,
Estou com alguma patologia, com alguma inflamação no meu corpo, qualquer coisa. Se você aumenta o metabolismo, você tem um aumento do consumo de nutrientes. Significa que você tem que colocar mais oxigênio dentro da célula. E toda vez que você coloca mais oxigênio dentro da célula, existe o risco de aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio. E a espécie reativa de oxigênio, ela tem que ser combatida. Claro que você tem várias possibilidades. Catalase, sistema glutationa e reação de feno. E as vitaminas antioxidantes. Mesmo assim, mesmo com todas essas possibilidades de destruir a espécie reativa de oxigênio, é muito oxigênio. Logo, lembra, uma única hemácia carrega 1 bilhão de oxigênio. É números assim, né? Não sei quem conta uma merda dessa, mas tá lá. Então é oxigênio demais, então a quantidade de espécie reativa é muito alta. Logo, o nosso sistema glutationa, catalase, etc., não consegue combater todos. E aí sempre você tem a destruição de DNA, RNA, proteína, todas as enzimas, membrana plasmática, ou seja, a destruição da sua célula. Show de bola? E ajuda. Né? A reação de feno não tem nada a ver com o carboidrato. A reação de feno não tem nada a ver com o carboidrato. É só porque os dois utilizam a hidroxila. Produz hidroxila e as beta-carotenos captam a hidroxila. Mas aí a reação de feno transforma a oxigenada Virando hidroxila. E não acontece em todas as nossas células. Eu nem gosto de falar muito dela. Amém, pessoas? Você entendeu por que o paciente diabético sofre mais do que a gente? Sim? Porque o paciente diabético, quando não coloca a glicose dentro da célula, o sistema glutationa deixa de funcionar de forma bonitinha, e aí o combate ao estresse oxidativo não acontece. Passa aí comigo pra gente ir embora. Agora são 8h30. Última vez, vai. Sem olhar no seu caderninho, só vamos pensar. Vamos repassar o sistema glutationa, porque ele é o principal sistema. Primeira coisa que tem que acontecer, a glicose, aí ela vai ser convertida em glicose 6-fosfato. Beleza. Essa glicose 6-fosfato, se ela for para a via das pentoses, ela tem que ir para a via das pentoses. Porque se ela for para a glicólise, o sistema glutationa não está nem aí para isso. Se ela virar glicogênio, o sistema glutationa não está nem aí para isso. Então tem que ir para a via das pentoses. Qual que chama a primeira enzima? 6-fosfato desidrogenase. Vai tirar hidrogênio de onde? Da glicose, do carbono. Passa para quem? NADP. Mais, transformando o NADP mais em NADPH mais H+. Agora esses dois hidrogênios do NADPH mais H+, vai para qual enzima? GR, que é a glutationa redutase. Olha o nome, a glutationa redutase vai pegar a glutationa reduzida, aliás, a glutationa oxidada em glutationa reduzida. Então ela vai dar hidrogênio para a glutationa oxidada, transformando ela em reduzida. Essa glutationa reduzida significa que tem hidrogênio no SH. Vai passar os hidrogênios para o GPX. Olha o nome, glutationa peroxidase. Então ele vai fazer uma oxidação na glutationa. Então ela que está oxidada volta a ser reduzida, vira um ciclo. Belezinha? E os hidrogênios que chegou no GPX vai para a água oxigenada, transformando ela em água. Pronto, destruímos o estresse, a espécie reativa de oxigênio, estresse oxidativo controlado, pele bonita, pele sem rugas, vista bonitinha, não tem nenhum problema de retina, sensibilidade nos dedinhos, os meus neurônios motores funcionam, rim funcionando, que é uma beleza. Isso é, cara, isso é muito doido isso, muito doido. Você tinha que colocar uma foto da Glória Maria, a repórter que fez a misturinha lá de vitamina E. É. Olha, você vai perceber que todo paciente diabético descompensado tem problema renal.
A gente vai começar a discutir agora sistema digestório e sistema renal, os nossos próximos tecidos aí que a gente vai brincar. Você vai perceber o seguinte, você tem que lembrar, a gente vai lembrar disso lá na hora. Não sei se você lembra do néfron. Você lembra do néfron? Sim. Tinha na cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, túbulo coletor. Na cápsula de Bowman, o pessoal fala que existe uma malha para filtrar o plasma. Na verdade, não existe malha, né? Na verdade, são células. A gente chama de podócitos. Então, podócitos são células que fazem... É tipo a minha mão. A palma da minha mão seria em meio da célula e os meus dedos seriam projeção de membrana plasmática. Aí as membranas plasmáticas fazem isso. E aí, o seu plasma passa entre os meus dedos, que o pessoal chama de malha. Mas na verdade é PCL, que é célula. Beleza? Membrana plasmática. O estresse oxidativo faz o que com essas células? Mata. Se você mata essas células, você deixa no primeiro momento, olha o que acontece no primeiro momento. No primeiro momento, o estresse oxidativo faz o que com as membranas plasmáticas? Enrijece. Se enrijece, a coisa não passa. Aí você começa a ter insuficiência renal. Porque a merda da membrana plasmática ficou dura. E ficou dura por causa do estresse oxidativo. Aí o estresse oxidativo é tanto que elas morrem. Aí quando ela morre, claro, a membrana plasmática morreu, aí filtra tudo. Aliás, filtra nada, né? Aí passa tudo. Passa até sangue, até célula. Aí a pessoa faz xixi de sangue. Porque essas células morreram. A gente vai discutir isso quando estiver lá no sistema renal. Isso tudo tem a ver com essa aula de hoje. Show de bola? Vamos merendar.